Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Giovana Kini e como você está acompanhando, eu estou fazendo um programa de desintoxicação neurointestinal com o Dr. Magnésio. Já passamos uma, duas entrevistas dele. Hoje eu quero te mostrar a terceira parte da entrevista, onde falamos sobre a influência desse programa em problemas como depressão e ansiedade. Acompanhe e aguarde no final, que eu vou contar um pouquinho mais do que tem sido a minha experiência com esse programa. Doutor Magnésio, um dos grandes maus que acometem a nossa população hoje é a obesidade. Como é que o programa de desintoxicação neurointestinal age e ajuda nesses casos? Bom, Giovana, aí eu tenho que refrescar um pouco a memória do seu público, de você também, que hoje 55% da população brasileira já está sobrepeso. A estimativa mundial de diabetes o mundo vai alarmante até 2030. Nós estamos falando assim em números de milhões de pessoas. E antes de falar da obesidade, a gente precisa citar as síndromes metabólicas. Então essas síndromes metabólicas, elas são síndromes causadas por inflamações que o organismo tem, que são inflamações subclínicas. Tira o organismo de uma ordem de trabalho correta. E como é que o meu programa ele pode auxiliar uma pessoa a perder peso? Diretamente, não. Indiretamente, sim. Eu vou te explicar o porquê. Porque todo obeso falta força vital nele. Então, esse obeso, geralmente, ele tem um fundo depressivo junto. Nem sempre mais pode acontecer dele ter um fundo depressivo. E aí, o fundo depressivo tem vários locks que deve ser observado, que o seu psiquiatra ele tem que identificar essa a parte dele. O meu programa, especificamente, a partir do momento que a pessoa inicia e dentro de 10, 12 dias ele começa a restaurar o vigor físico, ele dá um start nele. Peraí, aquele cansaço sumiu, aquela indisposição já não tenho mais. Então aí ele fica preparado para fazermos as mudanças no estilo de vida que ele precisa. Isso é incrível. Tem clientes nossos que eu nem indiquei atividade física para ele, a minha equipe não tem por costume fazer isso. E ele falou, vou procurar uma atividade física para eu fazer. Eu falei, passa no seu médico, passa no seu cardiologista, veja quais são as condições clínicas que você tem e procure uma atividade física. 20 dias depois estava aquela pessoa feliz da vida, trabalhando, malhando, fazendo o que ela gosta. Mais disposição, com mais disposição. Vigor, agora, uma coisa impressionante, a alegria. A alegria muda. Eu tenho um caso de uma cliente nossa, diabética, ela tinha 1,60 m de altura, vou contar esse caso porque não é uma coisa relevante, uns níveis de glicemia 250, 260, usando medicação, acompanhando com o seu médico. E o que acontece? Você percebia no olhar dela que ela era uma pessoa depressiva. Começamos a fazer o programa com ela. Aliás, ela nem assistiu a nossa palestra. Foi alguém que estava na palestra que falou para ela, olha, tem um cara aí com o nome de Dr. Magnésio que tem um programa de desintoxicação assim assado. E ela então procurou a nossa equipe. E nós começamos a fazer desintoxicação com ela. Hoje, como que ela está hoje? 16 quilos mais magra. Treinando com os últimos níveis glicêmicos que ela passou no médico dela, com 130. Perfeito. A alegria mudou. Todas as pessoas em casa ficaram abismadas com uma mudança que essa pessoa teve. Então é todo um equilíbrio. É todo um equilíbrio que vai te levar a um resultado. Então quando o meu cliente ele me procura, eu pergunto o que você quer? Porque existe realidade e existe falsa realidade. Então eu não vou devolver um corpo para você tem 30 anos, eu não vou te devolver um corpo de 20, uma fisiologia de 20. Eu vou te devolver uma fisiologia de 30. Esse é o intuito da nossa equipe. Eu achei engraçado que esses dias ela postou nas redes sociais, ela colocou uma foto dela 20 anos atrás, e ela falou, essa era eu 20 anos atrás. Depois que ela casou, ela postou uma outra foto, ela no estado antes da desintoxicação, e depois ela mostrou uma outra foto, ela na academia, essa sou eu, voltei a ser o que eu era há 20 anos atrás.
Não é gratificante você ouvir isso? Gratificante. Então nós mudamos todo um conjunto de vida de uma pessoa. O senhor tocou num assunto muito importante. Outro problema muito sério nos nossos dias hoje é a depressão e a ansiedade. Como que esse programa atua com pessoas depressivas, mesmo que não tenha obesidade, mas ele auxilia também na depressão, na ansiedade? Sim, os novos estudos correlacionados do próprio trabalho em conjunto que existe entre o intestino e o nosso cérebro, a correlação é muito grande. Por exemplo, olha só, quem produz serotonina, que é o neurotransmissor da alegria, da felicidade, é o intestino. 95% da nossa serotonina, ela é produzida no seu intestino. Essa serotonina ela é encaminhada pelo teu sistema, pelo seu sistema, pela parte ali da medula, ultrapassa a membrana da medula, do líquido céfalo-raquidiano, ele entra por essa estrutura, chegando a uma estrutura chamada epituária. Essa epituária, então, ela tem a capacidade de pegar essa serotonina, transformar ela em melatonina, que vai te auxiliar no teu sono. Você pode ver que toda pessoa depressiva pode acontecer dela dormir muito ou ela não dormir nada. Mas geralmente os ansiosos dormem pouco. Sim. E aí, dependendo aonde o organismo está levando essa serotonina, por exemplo, se estiver numa parte frontal do cérebro, ela te excita. Se ela estiver na região ali do hipotálamo, naquela parte ali, ela te acalma. Aí você hoje toma os chamados recaptadores de serotonina. O que são os recaptadores de serotonina? Ele tem a capacidade de fazer com que a serotonina, um pouquinho que você está produzindo, permaneça mais tempo ali entre a fenda sináptica do teu neurônio. E não permita que ele saia e vá embora. É isso que os remédios são os recaptadores, aí tem as sertralinas, as fluoxetinas da vida. Então, quando nós começamos a fazer desintoxicação e nós começamos, através de uma alimentação, que nós chamamos ela de alimentação fermentada, que é uma alimentação que proporciona a recuperação dessa microbiota, esse organismo ele volta a produzir o neurotransmissor da satisfação, da alegria. Por exemplo, dopamina, que é o chamado, eu sempre chamo ele de o neurotransmissor do eu mereço. 50% intestino, uma parte dele cérebro. Memória, vamos falar de memória. A acetilcolina, que é um outro neurotransmissor que trabalha na ativação de contração de músculo e tal, para as pessoas lembrar quando você vai fazer um botox. O botox ele tem a capacidade de inibir o estímulo de acetilcolina. Só que a acetilcolina tem uma outra função dentro do seu cérebro, que é o quê? Memória. Ela te ajuda, por exemplo, a guardar as memórias antigas. As memórias recentes. Quando essa memória recente ela se transforma em memória definitiva, a acetilcolina tem uma participação hoje. E o que mais as pessoas reclamam hoje? Falta do quê? Falta de memória. Quando você controla os níveis glicêmicos dessa pessoa, que ela começa, por exemplo, a não fazer mais aqueles picos glicêmicos, isso já está provado dentro da literatura, que quando o seu cérebro ele é exposto a grandes quantidades de glicose, você tem uma contração da estrutura do seu hipotálamo. Tá, e vamos falar um pouco a respeito desse hipotálamo. Não tem como eu falar sobre desintoxicação neurointestinal se eu não falar desses dois órgãos. Então o hipotálamo é aquela estrutura que ele tem a capacidade de controlar o seu sono, controlar o seu apetite, controlar a sua sede, controlar o seu apetite. O seu comportamento em geral é ele que rege. Ele faz o equilíbrio. Ele, por exemplo, que dá a ordem para que a sua tireoide funcione normalmente. E como que ela tem que funcionar? É óbvio que para isso ela pede auxílio a uma estrutura hipófise. Aí nós estamos falando da adenohipófise, que é a adenohipófise que controla o quê? Que controla hormônios. Tá? A neurohipófise é a estrutura que controla neurotransmissor na parte interna do seu cérebro.
Como é que é feito essa transmissão, que aí vem a grande jogada da coisa? Nós temos um nervo vago, esse nervo vago faz um controle direto, que é um dos maiores nervos que nós temos. Então, para você ter uma ideia, nós temos 90% de comunicação do seu intestino com o seu cérebro via nervo vago, que desemboca dentro desse hipotálamo. A resposta que o teu cérebro der é de 10%. Então nós temos mais informação passando do intestino para o cérebro do que para o cérebro para o intestino. Então por isso que hoje ele é chamado do segundo cérebro. É o segundo cérebro que consegue controlar e dizer a forma com que o teu cérebro tem que trabalhar. Olha a importância que deixa tem na nossa vida e como nós desprezamos e não cuidamos. Exatamente. Então quem produz serotonina? O intestino, 95%. É o intestino. Então, nós vamos, uma pessoa que venha, por exemplo, procurar o nosso programa, a partir do momento que ele tem a desintoxicação, nós começamos a tirar isso dele e quebrar a parte vamos dizer assim, das interleucinas, as citocinas tóxicas dele, e esse intestino volte a produzir serotonina. Perfeito. Cada bate-papo é uma aula com o Dr. Magnésio. Obrigada por De nada, estamos à disposição. Obrigado a você, Giovana. Logo, logo tem mais. E aí, gostou da entrevista? Como eu sempre falo, cada bate-papo com ele é uma aula. Olha quanta coisa boa a gente aprende. Bom, agora vamos lá. Vocês sabem que eu estou fazendo esse programa, eu estou experimentando esse processo para poder compartilhar com vocês. O meu intuito, o meu objetivo nesse programa era buscar mais energia, mais vitalidade. Como vocês sabem, esse programa ele é individual. Para cada necessidade, o Dr. Magnésio e a equipe dele montam um programa individual. Então, o intuito do meu programa é esse. Eu ainda estou no meio do programa, não terminei, mas os resultados são incríveis. Nos primeiros 10 dias, eu já senti diferença na minha pele, já senti diferença no meu sono, já senti diferença em todo o meu processo digestivo. E não era o intuito, mas eu emagreci 4 quilos. Não era o objetivo de emagrecimento, mas mesmo assim, com o trabalho do Dr. Magnésio, eu eliminei 4 quilos. Então, só para vocês sentirem um pouquinho do que tem sido esse resultado. Já tenho sentido um pouco mais de energia, um pouco mais de vitalidade. Agora eu vou entrar na segunda parte do programa e aí vocês vão também acompanhar como tem sido todo esse processo. Fiquem atentos, logo logo vem novidade. Um beijo, sucesso para você!